Eu quero dizer para vocês assim, ó, porque o que eu tinha pensado para a gente fazer hoje à noite, né? Dentro daquela lógica de que a gente produz um diálogo, né? Busca a produção de um diálogo. Eu vou projetar um PPT mais para vocês poderem olhar e acompanhar, mas a ideia é de que eu vou fazer perguntas e aí quem está presente vai, por favor, abrir o seu microfone, uma por vez, né? Para a gente ir conversando, tá bem? A gente tem aí a nossa formação, né? E o que nós tínhamos pensado para hoje é uma reflexão que envolve os sujeitos, né? As especificidades da EJA nas perspectivas da inclusão, então uma dobradinha entre Citamara e Andréia, tá? A lógica da minha interlocução com vocês segue, né, a lógica que a gente vem produzindo ao longo das nossas formações, tá? A gente está em poucas pessoas, mas vamos tentar ver se a gente consegue ir construindo esse caminho no sentido que a gente consiga ir produzindo resposta para algumas das questões que eu fui formulando aqui para a gente conversar, tá? Eu só quero tentar projetar diferente esse slide, espera aí. Consigo fazer diferente. Que eu acho que assim eu consigo trabalhar nele. Vocês enxergam bem assim ou vocês estão vendo muito pequenininho? Enxergam bem assim? Sim, sim. Tá. Eu vou mantê-lo assim, tá? Porque a ideia é da gente ir conversando. Só que agora eu não vejo mais vocês, tá? Então, quando alguém quiser falar, por favor, precisa me dizer, tá? Alguém levantou a mão? Não. Eu ouvi um barulho, tá? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: o que vocês entendem por especificidades? Porque a gente fala muito sobre as especificidades da EJA, né? Mas, de fato, assim, para cada uma de vocês, o que significa isso quando a gente está falando sobre especificidade? Simbora lá, pessoas. O que são essas especificidades para cada uma de vocês? Particularidades. Repete, por favor. Particularidades. Características próprias. Está fechado. O ponto fechado. Vou ter que deixar sempre aberto, tá? Particularidades. Não é esse. Foi errado. Particularidades, características próprias. Que mais? Eu acho que é específico da EJA. O que é específico da EJA. O que é específico da EJA, tá? Mais alguma contribuição? Tranquilo? Tá. E onde é que vocês visualizam essas especificidades? Aonde? Vou botar onde que é de movimento. Onde é que vocês visualizam? Seria no público de... Ah, então, vocês visualizam no público, aonde mais?
Eu acho que na diversidade de idades. Diversidade de idades. Aonde mais? Aonde mais vocês visualizam as especificidades? Na bagagem que cada um traz. Aonde mais? No planejamento. Aonde mais? No corpo docente, eu acho. Que entraria no... Aonde mais? Aonde mais vocês visualizam? Em nas vivências, né? Porque eles trazem a bagagem, as experiências deles, né? De vida. Então, a gente não é só um momento da fala, também um momento da escuta, né? Nas experiências que trazem. Aonde mais? Escuta. Aonde mais? O que mais? Simbora lá que eu estou inspirada. Comportamento. Ai, fui permitir a Rita e caiu. Peraí. Ou será que ela conseguiu entrar? Entrou. Tá. A Rita entrou. Rita, seja bem-vinda. A gente está produzindo uma dinâmica aqui no no Meet, tá? Então, tu já tens o convite para participar. Boa noite. Simbora lá. Aonde mais alguém falou? Já me perdi. Obrigada. Teve uma fala que eu não peguei, a última. Eu falei comportamento. Aonde mais estão as especificidades? Nos objetivos que cada um procura. Aonde mais? Falaram um pouquinho, hein? Aonde mais? Onde é que a gente consegue visualizar essas especificidades? A gente tem 3 lugares que a gente já conseguiu enxergar: no público, no planejamento e no corpo docente. Aonde mais vocês conseguem visualizar isso? Tá, ali botar o corpo docente, né? Ali no público são os estudantes, né? Isso aí. No público estão os estudantes, isso aí.
Microfone está fechado, prof. Não, é que eu estou pensando alto. Quais as implicações que vocês veem, tá? Do tratamento das especificidades para a modalidade. Quais as implicações? Perguntas difíceis. Quais são? Simbora lá. Manter o aluno na escola? Manter o aluno. Qual outra? Qual é a outra implicação? Tá, o que seria essa implicação? Ó, a gente fez 3 perguntas, tá? O que é, né? Aonde é que vocês veem e quais as implicações de a gente poder entender o que é e o que a gente vê? Para que serve? Tá muito complexo as perguntas hoje. Bora lá. Isso aí. Acho que eu quero encontro presencial. Ô, professita, nós já estamos no 3º turno, penso já não está ajudando muito essa hora. Faz parte. Ó, eu vou voltar, então, para a gente ir trazendo mais subsídios, tá? Tá. Vamos lá. A primeira pergunta é: aonde é que vocês... Não, a primeira pergunta foi o que são especificidades para vocês, tá? Então, o que são especificidades para vocês? São particularidades, características próprias, né? E o que é específico para a EJA. Tá. A gente fala em especificidade, e aí eu vou concordar com vocês, e vários autores vão concordar com vocês. Quando a gente está falando de especificidade, a gente está falando de algumas coisas, né, que vão estar vinculadas a essas particularidades, a essas características, aquilo que é específico, aquilo que é próprio de um coletivo, tá? Por isso que a EJA, ela é uma modalidade. Né? Lembra-se disso, a palavra modalidade vem do latim modum, que significa basicamente o jeito de ser. Deixa eu permitir aqui a entrada de alguém. A Maria Madalena entrou, tá? O jeito de ser ou de estar naquele lugar, né? Então, tem aí uma característica própria, né? Então, de estar... Por isso que é modalidade, jeito de ser ou estar. Tranquilo isso? Certo. Esse jeito de ser ou estar nos serve para quê? Para que nos serve a gente olhar, entender, caracterizar, potencializar? Para que serve? Que é a terceira pergunta. Tem a ver com as implicações. Para que serve? Vou em partes, que nem o Jack, tá? Aonde é que vocês visualizam essas especificidades da EJA? Porque assim, ó, quando a gente fala de especificidades, parece na EJA que a gente está falando de alguma coisa que todo mundo sabe o que é. Parece que a gente está falando de alguma coisa que todos nós caracterizamos, que todos nós temos plena consciência, né? De aonde é que isso desemboca na prática pedagógica, ou na relação com o outro, ou nos processos pedagógicos que eu vou desenvolver.
né? Ou na organização desse currículo que a gente vai produzir. Então, parece, e a ideia é de que a gente consiga visualizar na percepção de vocês onde é que isso que parece realmente está na consciência de vocês, naquilo que vocês percebem, naquilo que vocês conseguem visualizar, que vocês conseguem enxergar, tá? Então, nas primeiras falas de vocês, a gente entende que vocês veem no público da EJA as especificidades. E como é que vocês visualizam isso? Vocês visualizam nas diversidades de idades, na bagagem que cada um traz, nas experiências que trazem, nos comportamentos deles, né? Vou permitir a Luciara entrar. Nos comportamentos deles. Então, de início, assim, a gente pode dizer, né, que vocês veem especificidade no público, nos objetivos de cada um. Então, está bastante visível para vocês que quando eu estou falando no público da EJA, nos sujeitos da EJA, e é interessante porque esses sujeitos da EJA, que vocês, da qual vocês produziram a narrativa, também envolve o corpo docente, ele aparece ali separadinho, né? Então, tem no público da EJA, mas também tem nos docentes da EJA. Tem uma vinculação que vocês visualizam em relação aos docentes da EJA. Mas vocês também falaram que tem especificidade no planejamento da EJA, né? No planejamento que vocês fazem lá na EJA. E que, ao que parece, pelo que vocês colocaram, essas especificidades elas estão relacionadas a um planejamento que envolve um movimento de escuta, né? Que envolve considerar nesse planejamento os objetivos de cada um. Eu vou começar a completar aqui. Considerar os objetivos de cada um. Puxa! Os objetivos de cada um. Agora ficou 2 vezes. Os objetivos de cada um, objetivos de cada um, cada uma. Que mais? Aonde mais que vocês enxergam essas especificidades da EJA? Em que outros aspectos vocês visualizam isso? Que é preciso considerar as especificidades. Aonde mais? Nas formas de avaliação, nos tempos em que a gente trabalha com ele. Eu ia falar também do tempo, né? Nas formas de avaliação, nos tempos. Aonde mais vocês visualizam? Aonde mais? Formas de avaliação, nos tempos, no público, no planejamento, no corpo docente. Matriz curricular. A organização curricular. Aonde mais? Eu acho que a organização curricular a gente planeja, mas na realidade a gente não tem uma referência. Na realidade, a gente não tem uma referência. Vamos ver, depois a gente vai voltar ali para a gente tentar pensar junto. Mas aonde mais vocês veem essas especificidades da EJA? Ó, vocês começaram timidamente mapeando três aspectos, tá? 3 lugares. O público, o planejamento, né? O planejamento e o corpo docente. Agora a gente já tem o público, o planejamento, a avaliação, a organização curricular, os tempos e o corpo docente. É só isso ou tem mais lugares
onde a gente enxerga essa especificidade? Se tem mais lugares, quais lugares? Aonde estão? Nas aprendizagens? Nas aprendizagens. Mas aprendizagens, eu acho que a gente ainda... As aprendizagens é complicado, né? Porque dá para botar lá no público, mas dá para botar em outros lugares também. Eu vou abrir embaixo, tá? A gente pode depois discutir isso. Aonde mais? Ó, vocês falaram de planejamento, vocês falaram de avaliação, vocês falaram de currículo. Aonde mais tem? Talvez também as abordagens pedagógicas que precisam ser flexíveis para dar conta de tudo isso que a gente está conversando, né? Uma ideia. Nas abordagens pedagógicas. Posso botar abordagens pedagógicas e botar uma barra metodologias? Exatamente. Essa flexibilidade, prof, também a questão dos horários, né? Na questão dos horários, tempos, então são de oferta, os horários, e eu colocaria aqui, sabe, das aprendizagens também. E aí a gente começa, por que eu disse que aprendizagens é difícil? Porque ela está em vários lugares, né? Porque os tempos das aprendizagens também são diferentes, não são? Concordam comigo? Ou discordam? Concordam ou discordam? Sim, eu concordo. Vamos de novo, abordagens. E eu gosto de dizer metodológicas. Depois a gente vai falar sobre isso. Metodológicas. Mais algum aspecto para chamar atenção? De onde mais estão essas especificidades? Ó, vocês já visualizaram em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aspectos. 8 aspectos. Bem bacana. Tá? Vamos de novo lá, então? Então, a gente tem o conceito, né? A concepção, como é que vocês compreendem as especificidades da EJA, né? Nessa relação de que ela é uma modalidade, de que tem particularidades, de que tem peculiaridades, características, de aspectos que são específicos da EJA, tá? Daí, aonde vocês veem, vocês visualizam as especificidades. Então, no público tem bastante coisa, na diversidade de idade, e eu diria na diversidade cultural, de idades, na bagagem que cada um traz, nas experiências que trazem, nos comportamentos, nos objetivos de cada um, tá? Mais alguma coisa referente ao público que vocês queiram acrescentar? Mais alguma coisa? Para as pessoas que chegaram depois? Tranquilo isso? Então, simbora lá, porque eu engato, né? Então, no planejamento, né? É importante sempre isso, né? O que vocês entendem por planejamento?
O que vocês entendem por planejamento? Quando a gente fala em planejamento, do que a gente está falando? Organização. Eu vou fechar aqui, tá? Daí eu vou sair, mas eu vou voltar. Daí, quando fala de planejamento, está falando de quê? Organização. De organização do quê? Planejamento é a organização do quê para vocês? Da escola, de uma forma geral, eu acho, né? Da aula, das atividades, do currículo. Das ideias. Até a organização das ideias, eu acho que. O que isso tem a ver com escuta, com escuta, com considerar os objetivos de cada um? Eu acho que tudo. Porque a partir da escuta, considerando os objetivos, é que vai acontecer o planejamento. Então, o que é a escuta? O que é a escuta? O que é considerar os objetivos de cada um no planejamento? O que isso é? O que isso é? Ai, professora, você está respondendo uma pergunta em cima da outra. O prof, isso para mim é a gente trabalhar com a realidade do aluno, né? Com os objetivos que eles têm, né? Para mim, a escuta é isso. Protagonismo. O protagonismo do aluno ali. Eles serem sujeitos da sua aprendizagem. Tá. Mas quando eu digo trabalhar com a realidade dos alunos, fazer a escuta, eu estou falando sobre o quê? O que é isso? Isso significa o quê? Ó, uma coisa é eu dizer assim, planejamento da aula, das atividades, do currículo. Tá? Isso é uma coisa. Agora, escuta, considerar os objetivos é outro conjunto de coisas. Que conjunto de coisas é esse? Não é a experiência do educando? Desculpa, eu vou fechar o microfone para te ouvir, peraí. Não é a experiência deles? Mas quando eu digo que eu vou considerar as experiências deles, que tipo de coisa eu estou dizendo? Que tipo de... Ó, vou de novo, porque eu acho que ficou um raciocínio ali, tá? Quando eu digo assim, planejamento da aula, das atividades, do currículo, né? Das ideias, eu tenho um conjunto de coisas, tá? Quando eu estou dizendo a escuta, considerar os objetivos de cada um, partir da realidade, eu estou dizendo o quê? O que é isso? Que conjunto de coisas é essa? Seria a especificidade de cada aluno? Conceitualmente, tá? Ali em planejamento, eu tenho 2 grupos de coisas.
Um grupo de coisas fala sobre o planejamento da aula, que é da aula, das atividades e do currículo. E outro conjunto de coisas fala da aula, das atividades, do currículo, das ideias. Quando eu estou falando na escuta, no considerar os objetivos de cada um, partir da realidade, eu estou falando sobre o quê? Eu entendi o que vocês estão querendo dizer, mas que conjunto de falas são essa? Essas falas que estão ali, elas representam o quê? Elas representam o planejamento ou elas representam alguma coisa relacionada Metodologia? A escuta está relacionada com metodologia, né? Considerar os objetivos de cada um está relacionado com a metodologia. Partir da realidade está considerado com a metodologia. Eu concordo com vocês. Mas o que são essas coisas? O que essas coisas são? A prof. falou ali as especificidades de cada um, não é? Sim, entra aqui também. Mas isso está relacionado com o quê? Eu vou dizer, tá? Princípios. Isso são princípios da prática docente. O que são princípios? São aspectos, elementos que balizam, que são a base da minha prática, né? Então, eu posso dizer que fazer a escuta é um princípio. De onde vem esse princípio? De onde vem esse princípio? De onde vem? Mas se nós estamos falando de escuta, né? Nós buscamos isso no estudante, no aluno. Da onde vem para mim? De onde será que isso vem? Por que a gente fala de escuta na EJA? Por que a gente fala? Eu acredito que é a partir que a gente consiga ver o que eles estão com interesse, o que eles trazem naquele momento, e a partir dali, se a gente consegue esse vínculo, né, a gente consegue manter ele, fazer ele se sentir pertencente. Vamos supor, eles estão falando, a prof usa esse exemplo, né, aconteceu de algum aluno ficar doente, na EJA, e aí eles estão falando sobre isso, e aí a gente chega com uma proposta falando de uma coisa totalmente diferente. Isso não seria a EJA, né? A gente tem que estar, eu acho que nessa forma, assim, eu penso, a escuta, é saber o que está acontecendo ali, qual que é o interesse deles, o que eles estão vivenciando. Isso, acho que conceitualmente vocês estão bem, né? Eu estou conseguindo produzir esse movimento de perguntar, de questionar, e vocês estão trazendo bem, assim, porque tem a ver com a vivência de vocês de EJA, tá? A minha pergunta para vocês é: de onde é que vem, né, esse princípio de que eu tenho que fazer escuta? Da vivência de vocês, é isso? Pode ser, prof, porque a gente, se a gente falar em experiência de trabalho, né, se tem, eu acho que tudo que se coloca, que nós viemos colocando até agora, né, desde que iniciou a formação, eu acho que tudo passa pelas nossas experiências, pelas nossas, aquilo que a gente já fez que não deu certo, aquilo que se faz que dá certo, né? Então a gente vai construindo, porque teve um encontro aí que a gente até discutiu, né? Que a verdade ela não é para toda a vida, né? Então hoje eu posso achar que o que eu estou fazendo dá certo e amanhã eu posso achar que eu posso fazer diferente, né? Então eu acho que esse princípio se constrói dessa forma, né? Beleza, é isso, tá? A questão é
Que outros princípios estão nas práticas docentes de vocês? Que outros? Além de fazer a escuta, considerar os objetivos de cada um, partir da realidade, que outros princípios estão? Eu acho que a também é importante. Na construção de tudo. Eu não ouvi, desculpa. Na formação. Ó, vamos de novo, conceitualmente, tá? O que é princípio para vocês? O que é um princípio para vocês? O que é? Princípio é o que? Que eu acredito. Beleza, é alguma coisa que eu acredito, né? E o fato de eu acreditar faz o que comigo? Esses princípios. Daí eu sigo os meus princípios. Todo princípio, né, precisa ser explicitado porque ele orienta alguma coisa que eu vou fazer. Um princípio é orientador de um que fazer, de uma prática, né, de uma ação que eu vou desenvolver. É isso aí, maravilha. Tá? São diretrizes, né, Cita? Isso, são organizadores, são diretrizes, são orientações, são princípios que vão nortear alguma coisa, tá? Beleza, eu acho que show, tá? Agora vamos de novo lá. Então, quais são os princípios da prática docente de vocês? Quais são? Digam aí que eu vou digitando. Quais são? Escuta, né? Vocês já disseram. Considerar os objetivos de cada um, partir da realidade. O que mais que é princípio da prática pedagógica que vocês desenvolvem? O que mais? Está difícil? Eu acho que esse escuta e esses objetivos de cada um, ele é tão amplo, assim, né, atinge bastante, tem bastante coisas para dentro disso, né? Tá, eu vou acrescentar, vocês deixam? Sim, deve. Tá. Então, princípios da prática docente. A escuta, considerar os objetivos de cada um, partir da realidade, o trabalho coletivo. O que mais? Ajudem aí. O diálogo. Compreender as limitações. Todos concordam? Sim? Vou fazer uma pergunta que não quer calar. Ô, prof, eu acho que também ali no princípio, eu acho que o conhecimento acadêmico, assim, não sei se é isso que eu devo falar, mas eu acho que assim, ó, o conhecimento assim, que a gente precisa compartilhar com eles, né? Porque quando a gente fala assim, ó, em ouvir os objetivos de cada um, fazer a escuta, eu acho que a gente tem que pensar que é para a gente vai ouvi-los,
quais são os objetivos dele, mas a gente também tem que trabalhar que é o conhecimento da escola. Não sei como é que eu posso me explicar nesse sentido, entende? Porque, por exemplo, a matemática, eu preciso ensinar as 4 operações, desenvolver resolução de problemas, provocar neles essa prática, né? Fazer uso da calculadora, se for o caso, entende? Eu não sei como é que eu posso colocar isso, mas eu acho que isso também seria um princípio da nossa prática, né? De levar o nosso conhecimento para eles, né? Também. Não sei se eu me fiz entender. Isso que eu coloquei tem a ver com o que tu está dizendo? Eu acho que sim. Tá, de que a gente tem que ter consciência do direito ao conhecimento acumulado, do direito de saber, ou, né, ou de ter acesso. Direito de conhecimento. Eu penso que é um princípio importante, né? Porque é isso, assim, ó, muitas vezes na EJA, as pessoas dizem assim, né? Tem que trabalhar com a história de vida, tem que escutar o aluno, mas parece que a gente não tem nenhum tipo de troca de conhecimento para fazer, sabe? Então, eu acho que é bem importante, assim, que é um princípio importante, tá? Mais algum princípio? Posso fazer uma pergunta para vocês, assim, ó, que tem a ver com o acadêmico, né? Que uma de vocês colocou ali a questão do acadêmico. Teoricamente, onde é que vocês situam esses princípios? Teoricamente, o que vocês conseguem me dizer? Onde é que vocês encontram, na teoria, né, esses princípios da prática docente que vocês levantaram? A escuta, considerar os objetivos de cada um, partir da realidade, trabalho coletivo. Fala em autores? Isso. Paulo Freire, né? Paulo Freire. O que a gente tem aqui nessa lista de princípios? A gente tem princípios que são oriundos da história, né? De uma memória que a gente tem, que é uma memória histórica, e que tem a ver com educação popular, tem a ver com a trajetória acadêmica e profissional e pessoal do Paulo Freire, que é bastante difundido, né? Então, a gente tem aqui um conjunto de princípios que são oriundos da teoria crítica. Vocês conseguem identificar uma obra do Freire em que a gente identifica esses princípios? Quem consegue identificar? Pedagogia da autonomia, né? Da autonomia. Isso. Pedagogia da autonomia. E tem outros tantos lá, né? Que são muito caros para nós. Ele vai falar sobre corporificação pelo exemplo, que é essa questão assim de a gente ser muito verdadeiro naquilo que a gente faz em aula, com aquilo que a gente diz, né? Com aquilo que, da forma como a gente pensa a educação, né? Ele vai dizer assim, ó, não adianta dizer que tu é dialógico e tu não dialoga, né? Então tem que corporificar pelo exemplo. E outros tantos que ele traz, como educar pela pesquisa, se entender como professor. Por que professor, uma pessoa que é pesquisadora, né? Por que professor, pesquisador, né? Por que professor, um leitor? Por que professor, alguém que é responsável, comprometido? Então, aí tem N, né? N princípios que o Freire vai
elencar nessa síntese que ele faz lá na pedagogia da autonomia, e que vão, sim, né? Eu acho que essa é uma questão muito importante para nós, que vão, sim, se constituir como princípios das nossas práticas de EJA, mas, ao mesmo tempo, vão entrar em confronto com uma tradição de escola, né? Então, tem uma orientação de princípios que são de um campo da educação, da pedagogia libertadora, progressista, reflexiva, problematizante, né, do Paulo Freire, e um contraponto, né, uma tensão, na realidade, com uma cultura escolar que tem uma memória histórica de escola e de discurso da escola que vão na contramão desses princípios. Então, a gente está sempre num processo de tensionamento em relação a eles, né? A importância de olhar para as especificidades e desmembrar cada uma delas no sentido de que a gente consiga visualizá-las, né? Tem a sua importância no sentido de que a gente traz para a consciência, por exemplo, esses princípios, que são princípios que estão na nossa prática, no nosso que fazer, como dizia o Freire, no nosso que fazer docente na educação com as pessoas jovens e adultos, tá? Mas falaram também em avaliação. Eu vou precisar de mais um PPT aqui, então eu vou duplicar para eu poder copiar o que eu apaguei lá. São estratégias de sobrevivência aqui nesse ambiente virtual. Tá? Então, a gente falou também de avaliação. Como é que vocês visualizariam a avaliação com base nas especificidades da EJA? Como que vocês visualizam? E agora, José? Eu vou desligar o microfone porque eu quero ouvi-los, tá? Ouvi-las. Como que vocês visualizam que deveria ser a avaliação? Eu acho, prof, que a avaliação ela deveria ser de forma contínua, né? Porque eu acho que a gente avalia o nosso aluno todos os dias, né? Com a participação dele em sala de aula, com tudo que ele faz. Então, para mim, eu entendo dessa forma. Eu e a Sofia, a gente estava conversando aqui antes de eu responder, e eu acho que a avaliação da EJA ela é uma coisa contínua. Então, mais alguma contribuição sobre a avaliação? Como que deveria ser essa avaliação? Eu concordo com a abordagem que a Sofia e a colega dela colocou, né? E principalmente quando a gente consegue levar em consideração justamente, né, as características individuais, né, nessa avaliação, as experiências de vida, essa própria necessidade que eles têm, o que eles precisam aprender. Então, essa avaliação que a gente precisa ter esse feedback contínuo ali na sala de aula, né? Para garantir uma aprendizagem mais significativa, né? Então, é uma abordagem que acompanha o progresso, né? Mas também identifica onde a gente precisa dar um reforço, né? Melhorar, apostar mais. Então, a avaliação é isso. Vai bem ao encontro do que a Sofia colocou ali, a colega. Eu gosto também muito de trabalhar com a autoavaliação, né? Que é quando ele vai estar observando qual é o percurso que ele está fazendo, o que foi a aprendizagem que ele fez, né? Essa é uma abordagem que geralmente eu uso.
que mais? A palavra. Maria Madalena. Me ouve? Eu não consigo ouvir, tá? Não consigo visualizar. Desculpa. Oi. Fala. Pensando nisso que as gurias colocaram, né, o resultado da avaliação, pedagogicamente falando, mais adequado seria, né, a expressão através de parecer, né, porque no parecer a gente consegue descrever todo o processo, né, faríamos de fato uma avaliação contínua. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo um contraponto, assim, porque o nosso aluno da EJA, ele vem de uma escolarização anterior com nota, e para eles a questão da nota é uma motivação, é um incentivo também. Eles enxergarem aquela nota, né, depois da aprendizagem, enxergar uma nota boa, de repente uma nota, assim como a nota baixa vai desmotivar, mas a nota alta para eles é um incentivo, uma motivação também, mais concreta, eu digo, aos olhos deles, né? Mais alguma contribuição para eu começar a perguntar? Prof, eu acho que a avaliação, além dela ser contínua, como as colegas já falaram, né, ela é um processo do indivíduo num todo. Não é só o conhecimento que ele adquire, mas o conhecimento que ele já tem, como ele desenvolve a habilidade desse conhecimento que ele tem, e, ao mesmo tempo, ele pode ir tendo uma evolução no decorrer do período, independente de ter um prazo, porque ele tem ali nas convenções um trimestre para ser avaliado. E nós falávamos, inclusive, essa semana, de o quanto os aspectos formativos foram ficando para trás, desconsiderados nas avaliações, nas escolas, nas concepções dos professores, porque o aluno tem muitas características que ele desenvolve nessa questão dos aspectos formativos, que é a assiduidade, entrega dos trabalhos, estar presente, mas parece que a gente se apegou muito no quanto ele tira na prova. E a avaliação está muito além disso, né? Então, agora vem meio de encontro nessa questão dos estudos de aprendizagem contínua que a Secretaria está propondo, que mudou de sigla aí recentemente, que é a possibilidade do aluno resgatar aquilo que ele não construiu a qualquer momento. O que esta é a característica principal disso, mas ela vem talvez sendo entendida como uma possibilidade de nunca reprovar o aluno ou aprovar todos os alunos. Não, ela é uma possibilidade do aluno se manter sempre em construção no seu aprendizado. Então, eu acho que a avaliação, ela também vai ser sempre contínua, porque o aluno está sempre evoluindo nas suas habilidades. Mais alguma fala ou eu posso começar a perguntar? Então, simbora lá. Olha só. Tá, vocês falaram em avaliação contínua, né? E eu acho que é isso aí. Eu concordo bastante com vocês, tá? A questão é como que eu consigo sistematizar essa avaliação contínua, entende? Porque eu estou vendo o aluno todos os dias, o estudante todos os dias, mas como é que eu faço para poder organizar isso, né? Então, para mim, tem sempre uma questão aí que é dos registros, né? Em que momento eu vou produzir registros nesse processo? E quais serão esses registros? Vocês falaram em pareceres, por exemplo. Né? Acho que foi a Vanessa. Porque eu não vejo vocês, tá? Eu vejo só a apresentação.
eu entendo que ela é contínua, para mim é um princípio da avaliação ser contínua, né? Ser constante, ser ao longo do processo, considerar uma série de aspectos, mas para que eu consiga atender aquilo que a escola exige, que é a materialidade disso, produzir materialidade para isso, eu preciso pensar em estratégias, instrumentos para colocar isso numa concretude, né? Então, eu posso pensar formas desse registro que envolvem, vocês citaram, pareceres, né? Mas, para além dos pareceres, o que mais que se pode fazer? Depois eu questiono o parecer, mas, por enquanto, como é que vocês fazem? Como é que vocês fazem em relação a esses registros? No caso, como é que apresenta para o estudante essa avaliação? Não é por parecer, né? É por nota. Aqui na escola a gente combina assim que tudo é avaliado, dentro do caso da EJA, né? Assim, tudo a gente avalia, a assiduidade, as atividades, aspectos formativos, dentro da sala nas atividades realizadas em sala de aula, trabalhos, caderno, prova, caderno, tudo é avaliado, mas é uma nota final, né? Que tem depois. Na prática é assim que acontece. Fechado, prof, seu microfone. Quem ele não abriu, agora foi. Ó, eu vou voltar para os princípios, porque a ideia da formação é levar a pergunta, tá? A gente fala em avaliação contínua, mas na realidade ela se concretiza numa nota. 2 notas, 3 notas, né? E que na fala de vocês, que a gente já vem acompanhando, ao que parece, essas notas são produzidas em trabalhos, né? Elas são produzidas em provas, testes, né? Que vocês vão produzindo com eles, tá? Voltando para os princípios, tá? Que fui eu que coloquei a expressão, daí ficou estranho, mas eu vou fazer igual, tá? Ter consciência de, né? Que ali aparece, nos princípios aparece como ter consciência do direito ao acesso ao conhecimento acumulado universalmente, tá? Como que a gente consegue, com base nesse princípio, como que a gente consegue pensar a avaliação a partir dele? De que tem que ter consciência de. Quem teria que ter consciência de? A gente começa por aí. Por que vocês fazem prova? Ou por que vocês fazem parecer? A gente precisa de um registro. Porque a nossa normativa diz que nós temos que fazer. Porque a gente precisa desse registro, prof, lá no... A gente tem que dar o resultado final. A gente precisa, é o que está né? No mínimo 3 avaliações, né? Então, é isso que a gente precisa colocar lá, a gente tem que registrar isso dessa forma. A gente tem que dar um resultado final, a gente tem que ter um resultado final, né? Interessante isso, né? A avaliação é muito complexa. Mas é interessante isso, porque vocês dizem assim, tá? Que tem que fazer a escuta, que tem que conhecer essa realidade, que tem que saber o que ele já sabe, que tem que trabalhar com coisas do cotidiano, que tem que ter consciência de que tem que ensinar alguma coisa para ele, né? Tá dito lá, né? Mas quem tem que ter consciência? A pergunta é essa: quem tem que ter consciência de alguma coisa? Devolvo a palavra.
Prof, eu não vou falar mais, tô ficando... Tá só eu e a Sofia batendo trela aqui. Tá ótimo, gurias. Vamos lá. Eu quero ouvir, eu tô ouvindo, tem que ouvir. Eu tô vendo só uma telinha na minha frente. É que eu acho que é tudo muito amplo, né, prof, assim, ó, é tudo muito complexo, porque se a gente for pensar, eu acho que tudo tem que ser construído a partir desses princípios, né? Então, a gente pressupõe que a gente está no caminho certo, sei lá, né, que a gente está tentando fazer seguindo aquilo que a gente acredita, todos esses princípios. E depois, quando se encaminha para o lado da avaliação, a gente precisa ter um produto final, digamos assim, né? Então, a gente é necessário fazer essa parte. Claro que se a gente for tratar de avaliação, que eu não posso pensar que eu estou avaliando só o aluno, né? Só ele que está ali, mas também eu aqui, o meu trabalho que eu estou fazendo, né? Se está dando certo, se ele está se entendendo aquilo que está sendo construído ou não, né? É uma coisa bem ampla, mas eu acho que a gente é uma construção e que lá no final a gente precisa ter um produto final. E o produto final hoje é a nota ou é o parecer, não sei se tem alguma escola que é o parecer, né? Mas a gente precisa validar tudo que foi feito. Eu não sei se é isso, né? Toda vez que eu clico no microfone, some a imagem. Mas vamos que vamos. Olha só, gurias, é isso. Vocês lembram, a gente falou antes, assim, né? Os princípios fazem tensão. Fazem tensão com o quê? Com cultura de escola. Os princípios fazem questão com o quê? Com orientações que são de outros contextos que não consideram especificidades da EJA. Os princípios fazem tensão com o quê? Né? Com essa materialidade, que é uma materialidade que é exigida. Porque o que a escola é? A escola é uma instituição de Estado. E, por ser uma instituição de Estado, ela tem norma, lei e burocracia. Não sou eu que digo isso, quem dizia isso era Max Weber. Eu concordo com ele, né? De que o Estado só existe porque tem papel, tem norma, tem burocracia. Se não tivesse, não existia, né? O Estado não se faz presente sem esses aspectos. Então, como a escola é uma instituição de Estado, ela também tem que ter esses aspectos. A gente ocupa uma parte da docência que a gente exerce na burocracia. Essa é a realidade. E essa burocracia que a gente exerce, ela nos coloca no lugar do agente do Estado. Por isso que as falas que a gente produz na escola são de que eu avalio, de que eu faço avaliação, que eu dou uma nota, que eu faço uma prova, que eu faço um teste, em que eu dou um trabalho, né? Por que esse discurso dessa particularidade do eu, né? Porque há um agente do Estado que fala em nós. E o discurso pedagógico, que é esse do qual a gente toma posse, quando a gente está docente na escola, nos coloca nesse lugar que a gente reproduz sem pensar, quase sem pensar, né? Esses princípios que a gente elencou ali, que a gente situou o Freire, que a gente trouxe a pedagogia da autonomia como sendo uma obra que reúne os princípios da vida toda da obra do Freire, né? Por isso a importância dessa obra, ela não pode ser lida de maneira aligerada, né? Esses princípios que estão ali, que estão nas falas, nas nossas, nas de vocês, quando a gente pensa a EJA, eles requerem, porque eles vêm de um campo em que eu preciso me destituir desse poder que é só meu, institucional, né? De que eu sou o agente do Estado, então sou eu que faço, eu que avalio, eu que, né? Então, esses princípios, eles vão na contramão desse lugar que a gente ocupa como professor e professora na escola, porque eles nos fazem
perder um pouco dessa autoridade e delegar essa autoridade ao outro também. Porque quando aparece lá na obra do Freire a avaliação emancipatória, o que é a avaliação emancipatória? É aquela que faz com que os agentes do processo, né, da avaliação se vejam. Então, eu, professor, professora, tenho que me ver nesse processo. Qual é o meu papel? O que eu preciso fazer aqui nesse lugar? Né? Aonde é que eu estou como alguém que participa desse lugar? E o estudante da EJA, também no processo emancipatório, precisa tomar consciência. Né? Ele precisa tomar consciência do que ele aprendeu, do que ele não aprendeu, do que falta aprender, do que aquilo que falta para ele aprender tem a ver com a prática pedagógica que está sendo constituída naquele lugar. O que aquilo que faz com que ele não aprenda tenha relações com coisas que envolvem a vida dele, o processo, o meio em que ele está, né? Então, tem uma série de questões aí, porque o que é o emancipatório do Freire? O emancipatório do Freire é eu tomar conhecimento, é eu tomar consciência, né? É com e ciência. Tomar ciência com, né? De que eu já sei alguma coisa, que eu aprendi alguma coisa, que eu já tinha um conhecimento. Então, como é que a gente consegue produzir um processo pedagógico em que a gente consiga fazer com que o nosso estudante tome consciência de que ele participa do processo, de que ele constrói junto com a gente, de que ele participa do processo de avaliação no sentido de que ele produz a autoavaliação, né? Ele produz uma ação, que é uma ação de sistematizar, né, um movimento do seu processo de aprendizado, no sentido de que ele coloca no concreto, de que ele sistematiza aquilo que ele aprendeu, não aprendeu, tem que aprender, e por isso os pareceres descritivos, que é interessante isso, porque o nome diz parecer descritivo. Parecer descritivo descreve. E a grande questão que a gente precisa fazer é o que descreve? Descreve comportamento, se é assíduo, se é pontual, né? se entregou tarefa, ou se descreve processo de aprendizagem. Se descreve o que aprendeu, o que está aprendendo, o que falta aprender, por que falta aprender. Né? Por isso que é emancipatório para o Freire. É porque eu tomo consciência de onde eu estou. De onde eu estou num dado momento da minha história, que é uma história que eu estou produzindo, construindo junto com o outro. Então, esses são, né, aspectos que a gente precisa muito refletir na EJA. Então, a autoavaliação que vocês disseram, que alguém disse, é bem importante nesse movimento, porque é isso, assim, a avaliação contínua é alguma coisa que a gente faz sempre. Agora, como é que elementos se aproximam dos princípios da EJA e que a gente pode estar utilizando para produzir um processo de avaliação mais emancipatório? E eu nem digo emancipatória, eu digo mais emancipatório, que traga para as nossas consciências, porque é isso, parece que quem faz o parecer é o professor, né? Então, como é que essa experiência de os estudantes fazerem para parecer? De a gente explicar para eles o que contém um parecer, de a gente conversar com eles sobre o que a gente está aprendendo aqui nessa sala e por que a gente está aprendendo isso, para que isso serve ou para onde isso vai qualificar a nossa cidadania, né? Para onde isso vai nos lançar, nos projetar, para que a gente possa ocupar lugares na sociedade, os mesmos lugares ou outros lugares, né, com maior qualidade, com maior confiança, com maior possibilidade de produzir, né, de produzir linguagem, de se expressar, né, com maior tranquilidade. Então, para mim, assim, e eu acho que a fala é muito nesse sentido, de que a gente consiga
distensionar, porque a tensão ela é muito forte quando a gente vai discutir a avaliação, porque parece que é ali que a gente não consegue fazer com que esses princípios que deveriam balizar a nossa prática pedagógica se façam presentes de uma maneira mais efetiva. Porque o nosso discurso ainda é o discurso do eu, não é o discurso do nós, né? Daquela produção que vai se dar nessa relação. E eu quero dizer para vocês assim, ó, que eu não estou aqui para me colocar num lugar, sabe, de que, nossa, né? Não, eu estou aqui para a gente refletir. A proposição é que a gente reflita sobre esses processos, né, a partir daqueles princípios que a gente mesmo foi elencando como princípios da prática docente na EJA, tá? Da EJA e na EJA, porque fazem parte de um processo da história da EJA que está nas perspectivas da educação popular, que é não escolar, né? Que parecia assim que para o Freire era tão mais fácil fazer, porque ele não estava fazendo isso no espaço escolar, ele estava fazendo isso no espaço não escolar. Então, como é que a gente consegue produzir esses princípios na escola pública, né? A Ana Maria do Vale, eu gosto muito dela, sabe? Tem um livro dela que é da coleção Primeiros Passos, que ela questiona, né, se educação popular na escola pública é possível, né? E aí ela vai trabalhar nessa perspectiva desses princípios e nos fazer refletir sobre esses princípios. Tá bem, a gente não vai esgotar isso hoje, claro, mas eu quero ouvir vocês em relação ao que eu falei. Por favor. Difícil, porque quando a gente fala de avaliação, a gente entra num grande impasse, né? Para ficar para a gente refletir, tá? Estratégias, né? Tipo, a cada 4 encontros, a gente para fazer alguma coisa que envolva a escrita, né? Mas essa escrita tem que ir para algum lugar que está para além do caderno deles, né? Pode ir para uma pasta, pode ir para um saco, pode ir para a montagem de um portfólio, para algum lugar onde os estudantes possam, daqui a 4, 5 encontros, olhar de novo, sabe? Olhar de novo aquilo que ele produziu e refletir sobre o que ele aprendeu, né? O que ele aprendeu depois que ele produziu aquilo, sabe? E daí dá para fazer isso, recolher essas coisas, colocar nessa pasta, nesse outro lugar, e depois, num encontro, numa aula, devolver tudo para ele, né? Devolver tudo para ele pensar e refletir. O que ele aprendeu, o que mudou de uma avaliação para outra. Porque é esse processo. Emancipar é trazer para a consciência. Então, a gente precisa produzir práticas de avaliação que tragam para a consciência dele. Não adianta eu dizer que ele não sabe as 4 operações. Quem tem que dizer que ele não sabe as 4 operações, ou não sabe 2 entre as 4 operações, ou não consegue resolver ou formalizar, né, a multiplicação, é ele mesmo. Então, como é que a gente busca aspectos durante essa avaliação contínua para que essa concretude de consciência possa aparecer? Como é que essa concretude de consciência pode aparecer de uma maneira formal? Porque tem que ser formalizada, né? Que depois dessa formalização, ela vai se constituir lá num conceito no final, né?
E aí, bom, o regimento parcial de EJA de vocês está especificando, né, que elemento final é esse. Se é avança, se é permanece, se é reprova, se é A, B, C, D ou E, né? Então, aí o regimento de vocês também tem que estar de acordo com os princípios, né? Com esses princípios que nos fazem refletir, tá? Ficou uma fala que eu não queria fazer, mas eu acho que, como a gente não vai fechar isso, é importante que a gente comece a refletir de quais são os caminhos, e penso que o desafio de vocês é pensar quais são esses caminhos, quais são as estratégias que vocês já utilizam e que vocês precisam investir mais nelas. Tipo isso, assim, o estudante fez uma produção textual, tá? Vocês recebem essa produção textual. Daí, o que vocês fazem com ela? Vocês corrigem? Ou vocês fazem um círculo onde ele tem que pensar melhor? Vocês colocam uma interrogação onde ele tem que pensar melhor? Porque são situações de concretude do processo de avaliação que pode estar mais vinculado a uma avaliação emancipatória ou menos vinculado a uma avaliação emancipatória. Se eu corrigir, eu estou distante da avaliação emancipatória. Agora, se eu fizer algum tipo de movimento e no espaço da aula produzir essa devolutiva desse texto para que ele reflita, para que ele ache hipóteses de como é que ele tem uma adequação de linguagem melhor naquela produção dele, eu estou muito mais próxima de uma avaliação emancipatória do que de uma avaliação mais tradicional, entende? Então, essas estratégias são estratégias que vocês, dentro do cotidiano de vocês, precisam refletir. Elas estão mais de um lado ou elas estão mais próximas de outro, de outra concepção, né? De avaliação como a avaliação emancipatória que o Freire propõe, tá? Eu não estou dizendo que ela é ideal, mas ela nos coloca num lugar de quem faz essa escuta de verdade. Então, como é que a gente faz a escuta na avaliação? Essas são as perguntas. Como que a gente considera os objetivos de cada um na avaliação? Como que a gente parte da realidade na avaliação? Como que a gente tem consciência do direito de ter acesso ao conhecimento acumulado universalmente e considerando as diferenças, né? As diferenças entre eles na avaliação. Agora, eu consigo visualizar na avaliação que eu faço o quanto ele já se deslocou, o quanto ele já aprendeu, eu consigo? Ele consegue enxergar o quanto ele já se deslocou, o quanto ele já aprendeu? Se eu consigo fazer essa aproximação e produzir essa reflexão com maior intensidade, eu estou mais próxima de uma avaliação mais bem vinculada, né, aos princípios da EJA do que a nota, o trabalho, a assiduidade, né, a pontualidade, que é o que aparece muito, sabe? Essa coisa comportamental ainda está muito presente. Falei demais, pessoas queridas, falei demais, tá? E eu vou avançar, tá? Se vocês não se importarem, pode ser? Pode? Ou vocês querem continuar mais aqui? Vocês já encheram o saco de mim? Digam. Eu estou preparada para ouvir tudo, pessoas queridas. Mandem lá, mandem lenha. Eu acho que está muito bom, Cita, como tu está conduzindo, porque está permitindo o quê? Né? A gente está fazendo uma escuta para essa tua fala qualificada, como sempre, e ao mesmo tempo a gente fica pensando, acho que muitas vezes a gente está quieta aqui, a gente está pensando nessas coisas que tu está falando, porque são provocações também que tu tem trazido, né? Então, ao longo da fala, tu coloca situações
e eu acredito que as gurias estão refletindo também, isso é bem importante, né? Então, muitas vezes, o silêncio é esse processo aqui que a gente tem que também fazer uma autocrítica, uma crítica e repensar também o que a gente tem feito. Então, acho que está uma conversa bem gostosa, está bem interessante a forma como tu está abordando. Quem mais, por favor? Eu acho que, sim, essa tensão dos princípios, né, com a organização da escola é bem difícil, né? Eu vejo que a gente conseguir materializar essa avaliação mais participativa, essa avaliação que coloca o sujeito dentro desse processo, onde ele pensa sobre isso, né? Mesmo que no fim chegue a uma nota, né, que não seria o ideal, né, mas que é o que talvez muitos sistemas têm, né? Em Três Coroas a gente tem o parecer descritivo, mas ainda está muito na descrição, né? Eu acho que é um desafio, eu acho que é para a gente pensar mesmo, né? E tentar se aproximar desses princípios que são difíceis dentro da escola, do sistema da escola regular, né? Do nosso sistema escolar. Mas tá bem bom. Quem mais? Prof, eu fiquei pensando aqui, lá nos primeiros encontros, tu falasse assim que a gente internaliza informações, assim como a gente tinha o hábito de falar no começo o EJA, a EJA, e a gente demora para conseguir conscientizar que as coisas podem ser diferentes ou são, né? Então, em relação à avaliação, eu fiquei fazendo uma reflexão assim, que realmente existe uma convenção de nota, puxando bem especificamente para a rede, para o nosso grupo de colegas, né? E existe uma convenção de 3 instrumentos de avaliação, mas não existe uma obrigatoriedade do meu modo de olhar para a avaliação enquanto professor. Não existe uma obrigatoriedade que eu precise fazer aquela prova para aquele aluno com 10 questões e que ele não tenha compreendido a forma como eu me expressei, e isso signifique que ele seja um 5, um 4, um 6. Mas isso é uma mudança muito mais interna do olhar do professor do que uma imposição da legislação e da rede. E, embora tu não saiba, eu te uso muito como exemplo nas nossas visitas às escolas e falo sempre aquela frase assim, a escola, né, a gestão da escola tem autonomia para gerir os seus planejamentos, os seus processos, claro que dentro da legislação, mas é muito amplo a possibilidade que a escola tem de fazer as determinações, e aí entra essa questão, a gente internaliza que tem que ser assim, porque foi assim, porque era assim, mas na verdade não está nada escrito em lugar nenhum. Existem muitas possibilidades, então eu fiquei fazendo essa reflexão agora também em relação à avaliação, assim, o quanto é rico a gente pensar que a minha maneira de pensar, o meu modo de enxergar o meu aluno pode mudar, e isso pode mudar a avaliação sobre ele também. Perfeito, Prof. Gladys. A mesma reflexão eu faço, assim, ó. Porque se eu tiver que... eu acho que isso é uma coisa muito própria, né? Porque a gente, porque eu sou contra a nota e sou a favor do parecer, ou eu sou contra o parecer e sou a favor da nota, né? Eu acho que isso é uma coisa, no final. O que é importante é eu conhecer o que o aluno, né? Eu ter essa sensibilidade de saber que quem é o Cláudio. O Cláudio é aquele aluno lá que está demonstrando isso, né? Então, assim, eu trabalho na rede municipal aqui, com parecer, né? A gente faz parecer para todos os alunos. E eu consigo, não sei se é uma característica que eu tenho, mas eu consigo fazer um parecer com os alunos sem fazer prova. Faço prova também, sabe?
Mas a gente tem que ter essa sensibilidade que não é aquilo ali que se ele tirou 5, que ele é um aluno 5, que ele é um aluno 4. Parece assim que a gente não pode ficar apegado àquilo ali, né? Somente aquele momento. Eu acho que isso é que o professor tem que ter em mente, ter esse entendimento sobre a avaliação, que não é só a prova especificamente daquele dia que vai medir o meu aluno, né? Eu acho que é uma coisa muito ampla e a gente tem que ter essa sensibilidade, todas essas questões, porque a avaliação é uma coisa muito complexa, né? Não é? E a gente não pode ficar apegado somente a isso, né? Mais alguém, pessoas queridas? Mas é isso, tá? Eu acho que a questão aqui é como é que os princípios que foram elencados estão nesses lugares, tá? E a gente não vai completar o resto, tá? Nós vamos deixar para completar esse resto lá no grupo, no grande coletivo, tá? Mas eu acho que é bem importante, assim, essa reflexão. Como que aqueles princípios que foram elencados nesse grupo, que é um grupo menor, depois lá no grupo grande, né, a gente vai voltar esse material, como é que esses princípios estão nesses aspectos todos, na organização curricular, nos tempos de oferta, nos horários das aprendizagens, do corpo docente, né, nessa formação que a gente também está vivenciando, nas aprendizagens, nas abordagens pedagógicas e metodológicas, tá? Então, eu acho que a gente fez até aqui um exercício, né, que foi um exercício de reflexão, né? Que eu acho que formação é isso, é sair com coisas, com perguntas, com indagações, com tensionamentos, né? Que vão nos levar também a produzir deslocamentos, que eu acho que essa é o grande boom quando a gente principalmente está falando de avaliação. Que tipo de deslocamento foi feito? E eu acho que o que a gente está fazendo daqui também é avaliação no processo, né? Porque a gente está refletindo sobre a formação o tempo todo, mas tem momentos em que a gente chama essa concretude, né, da avaliação nesse processo que é essa formação. Não é só naquele material que vocês estão produzindo lá no Moodle, que, aliás, eu preciso dizer para vocês assim, ó, eu rompi com todos os prazos, tá? Então, vocês podem postar até o nosso último dia de trabalho juntos aqui nessa formação, vocês podem fazer as postagens ali das memórias sobre a formação de vocês, tá? Eu acho que é isso. Menos burocracia impositiva, né? E mais diálogo, mais possibilidade de diálogo que a gente precisa ter, tá? Então, eu vou parar por aqui. E a gente vai entrar, então, no segundo movimento dessa noite, que é produzir uma escuta sobre, dentro dessas especificidades que vocês colocaram, que envolve também os sujeitos da EJA, mas como é que está sendo tratada a abordagem da inclusão? Então, eu vou passar para a Andréia, tá bom?